Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez começando o nosso podcast aqui, a Resenha Econômica Semanal. Queria falar que é um prazer estar aqui ancorando esse programa. Hoje é uma super responsabilidade e espero ser honroso com a posição aí. Esse podcast que é tão amado pelos nossos clientes, nossos futuros clientes e nossos amigos, né? Hoje conosco tenho aqui o Rafael, né, que é o nosso head da mesa de renda variável. Como estão as coisas aí, Rafael? Fala, Renato, tudo bem? Bom, volátil como sempre, né? Brasil sendo Brasil. Mas hoje o motivo nem é só o mercado brasileiro, né? Mas estamos aí, vamos falar de mercado. A gente está passando aí por divulgação de resultado de balanço, então tem bastante coisa para a gente comentar aí hoje. Legal, show de bola. E claro, nosso CEO, Jean Ribeiro, né, está aqui com a gente, figurinha mais do que conhecida. Como estão as coisas aí, Jean? Cara, tudo bem? Sempre um prazer participar desse programa. Na verdade, eu estava um tempo afastado aí, mas já é a segunda semana consecutiva aí. E se eu for para a semana que vem, a terceira, eu acho que eu já vou pedir música já. Já tem direito, já tem direito. Então, vamos aos trabalhos aí. Vamos começar primeiro com os números, né? Hoje, dia 11/2/2022, a gente ainda está gravando aqui com o finalzinho do pregão. Mas hoje a gente tem o Ibov e o dólar praticamente estável, né? Chegamos a ter uma forte alta do Ibov, uma queda forte, como vinha sendo comum, né? Porém, com uma crisezinha aí, um problema geopolítico mundial, o mercado virou e praticamente está fechando na estabilidade. A gente tem aí a bolsa subindo 0,01 e o dólar subindo 0,09, como eu falei, praticamente estável. Na semana, a gente tem uma alta do Ibov de 1,05 e uma queda do dólar de 1,50, né? O mês, o Ibov 1,18 e o dólar queda de 1,32. O year to date, que a gente chama, ou seja, né, no primeiro pregão do ano até agora, a gente tem uma alta da bolsa de 8,23 e uma queda do dólar de 6,72. Muito legal a gente observar como existe uma relação inversamente proporcional entre a Bolsa Brasil e o dólar, né? A gente vê isso no diário, a gente vê isso no mensal, a gente vê isso no year to date. A gente sempre fala na sigla internamente para os clientes o quão é importante a posição Brasil e uma contraposição em equity dólar para a gente diminuir a volatilidade, diminuir o risco. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daí na frente. Agora vamos aí às notícias de mercado da semana com o Rafael, que tem bastante coisa que saiu essa semana, inclusive dados macroeconômicos, né, Rafa? Vai aí. Exatamente, a gente teve aí uma semana com diversos indicadores importantes, né? No momento onde o mundo como um todo sofre com inflação, né? Um fenômeno mundial, e nós tivemos a divulgação de indicadores referentes à inflação aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos. Na terça-feira, né, tivemos, ainda antes de divulgar a inflação, na quarta-feira, a ata do Copom, né, quando a gente teve a decisão do Copom lá na quarta-feira passada, né, onde tivemos a alta dos juros em mais 1,5%, o mercado ficou de olho na terça-feira para ver a ata do Copom, o que foi discutido na reunião, né? E essa ata ela se mostrou um pouco mais rock no que o mercado chama, que é um pouco mais rígida com o combate à inflação, né? O mercado que já começava a precificar uma postura um pouco mais tranquila do Banco Central, mas passou a precificar mais duas altas ainda de juros no Brasil, né? Então, o mercado continua trabalhando aí com mais uma alta de 0,75% na próxima reunião e já começa a especular talvez até mais uma alta de 0,5% na reunião seguinte a essa, para daí sim finalizar o ciclo de alta de juros aqui no Brasil, né? Isso abalou um pouco o mercado, né? O Ibovespa começou a sessão com um pouco de dificuldade para subir, sofrendo um pouquinho, mas no final do dia as coisas se tranquilizaram, né? E a semana terminou quase toda bastante estável, né? Depois já dando uma adiantada, mas enfim. Então, o mercado
previu isso. Na quarta-feira tivemos o IPCA, né, a divulgação do IPCA, que veio bastante em linha com o que o mercado já esperava. Veio mais uma alta de 0,54 no mês de janeiro, e ela desacelerou frente a dezembro, onde ela teve uma alta de 0,73% no mês. Então, tivemos uma desaceleração no IPCA e, em 12 meses, estamos com 10,38% de IPCA. Ainda na quarta-feira, tivemos as vendas do varejo sendo divulgadas, o indicador referente a dezembro, e ele indicou um avanço de 0,1% nas vendas do varejo, o que foi bastante positivo, tendo em vista que o esperado era uma queda de 0,5% com relação ao dezembro anterior. Tá? Quinta-feira, a gente teve o CPI, né, que nada mais é do que a inflação americana, é como se fosse o IPCA, e veio acima do esperado. Né? O CPI lá, referente a janeiro, veio de 0,6%. Né? E se a gente pegar em 12 meses, a inflação lá está totalizando 7,5%. Para dar uma ideia de magnitude disso, né, é a maior alta em 12 meses desde 1982, ou seja, 40 anos. E aí, muita gente até tem comentado no mercado financeiro que tem muito gestor já de cabelo branco que nunca viu isso acontecer no mercado, né? Então, realmente é um fenômeno que vem acontecendo lá, né? São mais de 40 anos desde que isso ocorreu a última vez. É um mercado desenvolvido, né? Então eles não estão acostumados com esse fenômeno como nós estamos aqui. E o mercado também não gostou muito disso, né? Ontem as bolsas sofreram um pouquinho por lá. E para fechar a agenda de indicadores econômicos, hoje a gente teve a divulgação do IBC-BR, né, que é cálculo do PIB por parte do Banco Central brasileiro. Não é o oficial lá calculado pelo IBGE, mas é um termômetro para o mercado financeiro. E ele constatou aí uma alta de 0,33% na atividade econômica, mês a mês, mas veio abaixo do esperado pelo mercado, que era uma alta de 0,5%. Tá? Em 2021, o IBC-BR ficou, então, em 4,5%. Tá? Então, esse foi aí mais ou menos o contexto de agenda de indicadores econômicos da semana. Aí, falando um pouquinho de como estava o mercado hoje, né? Estava em alta, a nossa Ibovespa estava operando aí acima de 1% de alta, porém, agora pela tarde chegou a notícia aí de que uma possível invasão na Ucrânia por parte da Rússia pode ocorrer, né? A Casa Branca chegou a alertar. Eu não sei se eu já estou dando um briefing aí que o Jean ia comentar ou vai detalhar melhor, mas na verdade não tem como detalhar porque a gente não sabe se é só uma especulação, né? Mas, enfim. Mas o mercado sentiu na hora, né? Naquele mesmo momento o dólar já disparou por aqui e o Ibovespa já começou a sofrer. Hoje está próximo aí do 0-0. Mas falando assim um pouquinho da semana, a gente está positivo ainda na semana. O investidor estrangeiro, ele até o dia 8 de fevereiro já ingressou na B3 com 39,6 bilhões de reais. Então, está vendo um ingresso bastante firme de capital aqui na nossa bolsa, e isso tem feito o mercado andar bastante positivo, principalmente por conta das empresas ligadas à commodity. E aí, falando de empresas, falando de divulgação de resultados, essa semana a gente teve o início da temporada de balanços, né? O mercado ainda tem expectativa, não foi a grande maioria das empresas que reportaram, mas já tiveram alguns balanços aí com destaque, né? Os maiores destaques ficaram para o setor bancário, né? As empresas que têm o maior peso aí no nosso índice, que divulgaram resultados essa semana. Negativo veio o Bradesco, que chegou a cair 7% na semana, né? O principal fator dessa queda foi justamente o não crescimento da receita como esperado e a despesa vindo maior do que o esperado por parte do mercado. Então, ele soltou o resultado um pouco mais fraco, né? E o mercado não agradou muito. O índice de cobertura do banco, que analisa ali
o quanto ele tem de capital próprio e quanto ele tem de carteira de crédito como um todo, né, que não é capital proprietário dele, teve uma queda na cobertura desse índice de cobertura do banco, né? Então, o mercado não precificou isso positivamente. Já o destaque positivo no mesmo setor, né, o Itaú, ele soltou o resultado ontem, né, e ele teve um resultado bastante positivo, né? Teve aumentos de despesas também, porém o grande destaque aí foi o aumento de receitas na prestação de serviços e outros e produtos com maior spread bancário, né? Então esse foco, né, em aumento de receita mais do que compensou as despesas dele. Inclusive esse índice de cobertura que eu citei para o Bradesco, que foi negativo, avaliando o Itaú, foi positivo, ele inclusive aumentou seu índice de cobertura. E aí o mercado também precificou, só que aí para cima isso. Tivemos outras divulgações de resultados também na semana, mas falando de empresas-chave aí, tivemos os dados de produção, né, não são o balanço, mas os dados de produção divulgados pela Petrobras e pela Vale, né? O da Petrobras veio muito positivo, né? A gente tem hoje aí, inclusive hoje, a escalada do preço do petróleo aí chegando a $95 quase a tonelada do barril do petróleo, né? Bastante positivo para a Petrobras, e isso já veio ajudando ela ao longo de todo o último trimestre. Então, já começaram a falar em dividendos aí da ordem de $5 bilhões na Petrobras, né? E o mercado gostou bastante dessas divulgações de dados de produção. Já a Vale, ela tinha um guidance, né, uma projeção de produção de 316 milhões de toneladas de minério de ferro, algo entre 316 e 320, porém ela divulgou 315. Né? O mercado não precificou negativamente isso, né, com muita intensidade, mas também não foi positivo. Né? Foi um resultado mais morno, eu diria. E aí agora os olhos ficam voltados para o resultado de fato, né? Que é para quando essas empresas divulgam seus balanços. Acho que, da minha parte, é isso, Renato. Perfeito, show de bola. Legal a gente observar que a inflação ela não é local, né? A inflação realmente é mundial. A gente enxergar 7,5% de inflação nos Estados Unidos, para a gente é um negócio comum, né? Porque a gente vive num cenário de inflação há muito, muito tempo, mas para eles é bem fora. A gente observa lá fora, por exemplo, o cafezinho que subiu aqui, subiu forte lá fora também, a gasolina que subiu aqui, lá subiu entre 30% e 40% também. Então é um fenômeno mundial que nos próximos períodos a gente deve ver a inflação arrefecendo um pouco aí no médio e longo prazo. Outro ponto que é muito legal, que a gente está acostumado a falar, o Banco Central veio mais hawk ou mais dovish, muita gente que não está acostumada com esses termos, só para ter uma ideia, o falcão, que é o hawk, ele voa mais alto que a dovish, que é a pomba, né? Então, quando um Banco Central vem hawk, quer dizer que a taxa de juro vem mais alta, e quando vem dovish, vem mais baixa, só para contextualizar. Agora a gente vai falar um pouquinho de política aí, eu imagino que a gente vai entrar um pouquinho nesse campo de geopolítica mundial, até me preparei um pouco aí para ajudar o Jean também, não jogar ele na fogueira, né? Mas vamos lá, Jean, o que tivemos aí de notícias da política aí? Na verdade, eu também estou fazendo uma substituição, né? Porque quem assume essa parte política aqui, nosso analista político, né? O Web, hoje, infelizmente, não está participando, estou aqui cobrindo o espaço dele aqui, com o maior prazer também, e falar um pouquinho do que aconteceu no cenário político aqui, Brasil. Essa parte da geopolítica, até como foi mais para o finalzinho da tarde, ali não consegui fazer algo muito detalhado, até porque as informações que chegaram até então são informações muito superficiais, né, que nem dão a certeza que, de fato, vai haver uma invasão, né. Até ontem o Putin falava que era só um exercício, né? Só para deixar bem claro. Então, enfim, mas vamos lá. Então, a semana aí chegando ao fim, com sinais aí distintos vindos do nosso presidente Jair Bolsonaro e do Congresso sobre as ações para enfrentar a alta dos combustíveis. O presidente ontem disse que, né, ter certeza de que a PEC apresentada na Câmara com uma desoneração mais ampla vai ser aprovada.
O Arthur Lira, pouco antes, havia reforçado a defesa de que seja votado pelo Senado o projeto de lei complementar, já aprovado aí pelos deputados, que trata do congelamento do ICMS, e sustentou que seja incluída a desoneração do diesel, né, que é pretendida pelo governo federal. Ele fez defesa com crítica aos governadores, aí sim em linha com a estratégia que tem sido adotada por Bolsonaro. Já Rodrigo Pacheco, que deve sim se encontrar com Lira para tratar do tema, também disse que o Senado deve priorizar o PLP, né, deixar outra PEC para um segundo momento. Já na quarta-feira, o Supremo validou a existência das federações partidárias e estendeu até o dia 31 de maio para o prazo para a associação de partidos para eleições de 2022. Então, está começando, né, a esquentar esse negócio de eleição cada vez mais. Na área eleitoral, e Flávio Bolsonaro dá extensa entrevista ao Globo, detalhando a visão da campanha do pai, né, Jair Bolsonaro. Ele tenta mostrar um presidente mais moderado e menos conflituoso e diz que usaram pesquisas mais para tomar decisão, né, apenas, apesar de reconhecer o desgaste por não ter tomado a vacina, né, e em outro trecho diz que se o Paulo Guedes quiser, ele fica no governo, mas coloca dúvidas sobre a permanência do ministro em eventual segundo mandato. Na esquerda, enquanto o PSB bate o pé pela candidatura de Márcio França, o PT tenta pressionar o partido, colocando na mesa a possibilidade de Alckmin se filiar a outra legenda para formar uma chapa aí com Lula. A estratégia do PT continua considerando a desistência de França, né, eles estão considerando a desistência de França em São Paulo. Já o PSOL também caminha para formalizar apoio a Lula no primeiro turno. E aí, diante desse aumento aí de pressão de tucanos por sua desistência, João Dória tem trabalhado bastante aí para acalmar os ânimos e criar pontes com um grupo que apoiava Leite, né, Eduardo Leite, que é o atual governador do Rio Grande do Sul. Né, então, a ideia é ele trazer esse pessoal para perto dele, né, não causar essa cisão dentro do partido, e era uma das certezas do processo interno, né, do próprio PSDB. E em São Paulo, o governador conta com um reajuste dos servidores públicos, que foi anunciado ontem para reduzir a rejeição e avançar nas intenções de voto, né, no estado que ele governa, e hoje muito aquém da avaliação positiva que a população faz da administração. Então, quer dizer, o cara que é governador no estado, ele não tem unanimidade lá, né? Então, realmente, Dória já entra um pouco para trás aí nessa corrida eleitoral, né? E aí, né, hoje durante a tarde, como a gente já tem falado aqui já desde o início do programa, né, Putin parece que deu uma mensagem de invasão à Ucrânia, né, informou aí as tropas russas, né, que provavelmente a gente pode ter alguma grande movimentação nas próximas horas, e isso já causou uma preocupação muito grande nos mercados, né, a gente viu a bolsa aí estava a maior parte do dia aí na casa de 1%, e a gente viu o fechamento dela, não só aqui, mas lá fora também as bolsas americanas fecharam bem negativas. Era isso, Renato. Show de bola, Jean. Não, muita coisa aí, a gente está vendo a eleição, né, já começando fortemente. Dória perdendo muito espaço em São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do país. A gente enxerga muita volatilidade, tanto aqui quanto lá fora, né, principalmente com esse conflito que pode ser desenrolado ali entre Rússia e Ucrânia, que já estão, né, não dá nem para falar que estão se bicando, na verdade é a Rússia que está tomando o território da Ucrânia, né, mais ou menos por aí. Então, a gente sabe que é um ano de muita volatilidade, então a gente tem repetido muito para os clientes que ativos de volatilidade é importante a gente pensar em diminuir um pouquinho, fazer aporte progressivo, também fazer uma posição em dólar para se defendendo, porque o ano vai ser uma gangorra e sobe e desce. Apesar de ter muita oportunidade, que a gente sabe que tem muita coisa barata, né? Então, não sei se o Rafa quer complementar alguma coisa aí, falando como tem coisa barata, né? O próprio Banco do Brasil hoje, numa parte do dia, chegou a subir 5%. Claro que foi atrapalhado um pouco com o cenário lá fora, mas tem bastante oportunidade, não é não, Rafa? Tem bastante oportunidade, né? E os bancos, como um todo, vêm se beneficiando desse movimento, onde os juros sobem nos Estados Unidos. Na verdade, digamos, ao redor do globo inteiro, né? Porque a Inglaterra também está subindo juros,
Europa que está um pouco mais comedida. E aí esse capital que estava empregado em empresas de alto crescimento, tecnologia, enfim, ele vai buscar empresas de valor, como o mercado gosta de chamar. E aí são essas empresas mais cíclicas, empresas mais tradicionais, empresas mais capitalizadas, e bancos estão diretamente ligados aí a esse setor. Então, o que deve ser positivo para o Ibov esse ano, inclusive, né, Rafa, como tu falou anteriormente. Se a gente for ver a alta do Ibovespa, né, grande parte disso, então, por conta desse fluxo comprador em bancos, que tem uma grande composição, uma grande parcela da composição do índice, e empresas ligadas a commodities, né, que é o carro-chefe do nosso índice Ibovespa, né, bem diferente de outros índices aí, como o americano, enfim, mercados mais maduros, né? Mas tem bastante oportunidade na mesa, sim, com certeza. Show de bola. Só posição com cautela, né? Porque esse ano vai ser volatilidade. Então, em linha aqui com o que o Júnior sempre traz, né? Eu trouxe uma curiosidade bem em cima do assunto do momento, que é Ucrânia e Rússia. É um assunto que, na história, traz algumas dúvidas, por exemplo, quantidade de pessoas que sofreram na região, mas eu vou falar um pouco. Vocês já ouviram falar em Holodomor? Holodomor? Não. A fundo, o Rafa, não. O Rafa já sabe que a gente teve conversando essa semana. Holodomor é uma palavra de origem ucraniana que significa Holod, significa fome, e mor significa morte. Então, nada mais é do que morte por fome. E o que significou isso? Em 1932 e 33, depois de uma campanha muito forte da União Soviética em estatizar os grãos e as terras, e aumentar a produção agrícola a fim de financiar uma industrialização da União Soviética, a União Soviética encontrou algumas resistências, principalmente na Ucrânia, porque ela estava buscando se tornar independente da União Soviética desde 1920. Né? O que aconteceu? Cada vez mais a União Soviética foi avançando para a Ucrânia, tomando os grãos e assim por diante. Algumas literaturas defendem que, por conta desse confisco, entre 3 e 5 milhões de pessoas morreram de fome na Ucrânia. Então a gente consegue ver que não é de hoje que existe esse atrito entre a Rússia, no caso, na época, a União Soviética, e a Ucrânia. Principalmente porque a Ucrânia ela tem um território muito fértil. Só para vocês terem uma ideia, em 1930, a região da Ucrânia foi responsável por 1/3 do trigo colhido em toda a União Soviética. Então, uma região realmente muito fértil, uma terra muito fértil, além de ter ligação ao mar que tem ali, né? Ou seja, a Ucrânia tem o litoral, coisa que só em 2014 a Rússia conseguiu ter a hora que tomou a região da Crimeia. Então é um assunto muito delicado, é um assunto que pouca gente teve conhecimento, mas a União Soviética, o que a história nos diz aí, teve um genocídio na Ucrânia em 1932 e em 1933, coisa que muita gente ainda não sabe. Então isso vem de muito e muito tempo e provavelmente vai muito longe. Sobre a invasão da Rússia na Ucrânia, a gente buscou a anexação da Crimeia, foi em 2014, um dia depois do fim das Olimpíadas de Inverno. E hoje a gente está nas Olimpíadas de Inverno. Os Estados Unidos, a Casa Branca, já solicitou que os americanos que estão na Ucrânia saiam da Ucrânia, assim como a Inglaterra fez hoje à tarde também. Então a chapa está esquentando naquela região ali. A gente vai ter sim alguma movimentação naquela região, não tem como a gente cravar o que vai acontecer, e tem alguns estudos da CIA e dos Estados Unidos que levantam que o poderio da Rússia, o poderio bélico da Rússia, faz com que eles possam chegar a Kiev, que é a capital da Ucrânia, em 48 horas. Então, realmente vai acontecer alguma coisa nos próximos dias e a gente vai ver atrito por aí. Não sei se vocês conheciam essa história, mas essa é a curiosidade do dia. Bem interessante. Toda essa história aí eu não conhecia, não. Mas
dá medo do que pode acontecer lá, né? Exatamente. Até porque o Tomara que poder nada bélico aconteça. russo é muito grande, né, cara? É muito grande. Eles são Sim, realmente muito poderosos. Eles investem isso há muito, muito tempo. Né? Então sim. vamos lá, vamos para os chutes do Ibov, né? Na semana passada a gente teve a gloriosa participação da Juliana aqui, e por incrível que pareça, na primeira participação dela, ela acertou o Ibov para essa semana, né? Ela chutou, me ajuda a pegar como foi o fechamento aí, Rafa. A Juliana chutou 113.467 pontos, ela chutou quebrado mesmo. 467? Isso. Isso aí. Olha, O foi Júnior perto. foi 112 bola, né? 112 mil. O Eber 114.500 e o Jean 112.700. Se eu não me engano, a Juliana ganhou, né, Rafa? Isso mesmo, a gente fechou aí a 113.584. Então, se colocar aí um 100 para mais, 100 para menos, praticamente ela quase Acertou, cravou. acertou. Exatamente. A gente, pelo jeito, vai escutar um bom tempo, que ela acertou de prima já. É melhor nem contar, cara. É, então vamos aos nossos chutes para a próxima semana, né? Estou dando uma olhada no gráfico. Alguém tem um palpite aí já na mão? Cara, meu palpite aí é que a Bolsa vai ficar semana que vem, vou ser um pouco mais otimista, 115 mil pontos. Legal, legal. Eu acho que não vai ser agora que a Rússia vai entrar lá, então, né? Eu acho que não, cara. E tu, Rafa? O negócio já tá tão tenso, cara, que mais isso ainda aí, pô, vamos ter um pouquinho de paz, cara, pelo amor de Deus. A gente pode ver que em 2014, a anexação da Crimeia, a Rússia fez o quê? Ela entrou na Crimeia, tem aquela região ali que tem muito descendente de russo e muita gente que fala russo, inclusive, e daí ela levantou um plebiscito, todo mundo votou e eles anexaram. Então não teve guerra, não teve nada muito longe disso, e a gente provavelmente vai ter um movimento muito parecido. Só que agora a gente está falando da Ucrânia inteira e não somente de uma região da península, né? E a Então, Ucrânia é a oitava maior economia da União Europeia, né? Então aí a gente vê a relevância desse conflito. exatamente, porque é muito rica no plantio, né, em grãos, então é realmente uma posição estratégica para a Rússia. Mas vamos lá, Rafa, qual que é teu palpite para a semana que vem? 116.200. Ó, Ó, o pessoal tá Quando é para subir, otimista. não tem, cara. E se o petróleo continuar subindo melhor. assim, Como diz o Breda, é igual fogo morra acima, né? Quando a Bolsa Brasileira quer subir, ela sobe tudo de uma vez. E a gente tá vendo desde o começo do ano que é mais ou menos esse movimento, pelo menos de curto prazo, né? Eu vou chutar, então, vou ser um pouco mais comedido que vocês. Eu acredito que vai ter uma estabilização para a semana que vem aí. Eu vou chutar 114.200. Fechou? Vou marcar aí, semana que vem. Fechado, então, pessoal. Ó, então, um bom final de semana para todo mundo aí. Muito obrigado pelo convite. Aí, agradeço a Sigla Investimentos. Agradeço o Júnior por dar o espaço aí para eu me divertir um pouco aqui como âncora. Sempre quis ser o William Bonner. Brincadeira. Mas estamos aqui representando a Sigla, batendo um papo aqui com os meus sócios, né, o Rafael e o Jean. E um ótimo final de semana para todo mundo. Por favor, as considerações finais aí, Jean. Bom, só tenho a agradecer, como sempre, né, participar desse programa que tem, embora a gente fale aqui de uma maneira descontraída, mas o intuito é sempre levar uma informação bem qualificada, né, para que todas as pessoas que nos acompanham tenham um mínimo de informação para, às vezes, tomar uma decisão em relação ao investimento, ou mesmo saber, né, sair para uma roda de amigos aí e entrar na conversa sabendo o que aconteceu. Então é isso, né? Semana que vem tem mais programa. Não sei qual vai ser a formação, acho que isso é bacana. A gente tem aqui um rodízio legal, né? E sempre quando vem pessoa nova, sempre representa, né? Então isso que é bacana. Show de bola. Eu adorei o programa da Ju, foi muito legal. Vamos lá, Rafa, as considerações finais aí para a gente fechar. Bom, me despeço aqui também, falando que é muito bom compartilhar um pouquinho do nosso dia a dia aqui com os nossos clientes ou futuros clientes, ouvintes. E dizer que faço isso com muito prazer aí, estou aí uma vez por mês, mas se me chamar, vem até 2, 3, não tem problema. É isso aí.
Valeu, pessoal. Um bom final de Vamos semana. fazer bastante programa até a gente dar autógrafo na rua, né? É isso aí. Valeu, pessoal. Um abraço aí, bom final de semana para todo mundo. Valeu.